Vamos lá. Primeiramente, boa noite para quem chegou depois. O esqueminha da aula da gente hoje vai ser o seguinte. A gente tem uma sessão já aberta, que é a sessão 6. Então, a gente vai finalizar essa sessão 6 e já vamos iniciar a sessão 7. Né? Eu já tinha meio que falado semana passada, né, que essas duas sessões são bem próximas, né? Então, nessa aula a gente faz essa conexão aí, né? Termina uma e já inicia essa próxima. Visto que a primeira sessão, né, a sessão 6, né, que é essa que a gente vai finalizar primeiramente, ela estava falando de estratégias para aquisição de novas tecnologias, né? E em resumo, a gente viu, né, que existem basicamente três caminhos aí, né, de aquisição de tecnologia. Que eu vou até voltar aqui uns slides, que é justamente para mostrar essa figura aqui, né? A gente viu basicamente três caminhos, vamos dizer assim, né, de se adquirir tecnologia. Um deles seria um processo interno na tua organização, seria tu construir teu software. E isso a gente estudou, né, na última aula, quando a gente falou das metodologias de aquisição de tecnologia. A gente falou do processo, né, de construção, viu lá as diferentes metodologias, falou um pouquinho do Scrum, do XP, do Cascata, falou lá do ciclo de desenvolvimento, onde a gente compreendeu que esse processo de construir uma tecnologia não é um processo apenas de digitar e desenvolver código, né? Mas você viu que tem passos interessantes antes da construção, que é tu fazer essa análise, fazer um planejamento do software que tu vai construir. E depois de finalizada essa construção, a gente também viu que é interessante tu testar esse software, pôr ele em prática, dar uma manutenção, ou seja, dar um suporte durante o uso daquela ferramenta. Então, a gente viu tudo isso na aula passada. Nessa aula, hoje, para a gente finalizar essa sessão, a gente vai focar muito nesses outros dois processos. Repara que são dois processos terceirizados, né? Porque outro está comprando de alguém, outro está alugando de alguém. Então, a gente vai ter esse detalhe. A gente parou, né, aqui, né, quando a gente falou do Scrum, e hoje a gente começa a falar desses processos de terceirização. Então, a gente vai estar falando das estratégias de aquisição, tanto de compra quanto de locação de software, né? Então, tem esses dois exemplos aí nesse modelo de terceirização. Como a gente começa, né, iniciando esse papo, né, ele fala justamente, né, que nesse processo de terceirização, né, então, o desenvolvimento, né, ou a tecnologia, ou o software que está correndo atrás, ele vai vir não mais de dentro da tua organização, como seria o caso do processo de construção, né, mas a tecnologia que tu está buscando, ela está vindo de uma empresa especializada, né? Empresa de software que desenvolve aí soluções através de aplicações para teu negócio. Então, muitas vezes tem esses exemplos já dentro da tua rotina e tu nem percebe, né? Por exemplo, empresas de telecomunicações é um grande exemplo de terceirização que a gente tem, né? A gente tem internet em casa, beleza, mas essa internet não foi a gente que foi puxando essa rede de um ponto a outro no planeta até chegar na nossa casa lá o cabinho de fibra ótica. Não, basicamente tu terceirizou esse serviço, tu contratou alguém que fez esse serviço para tu. Não só esse Professor, serviço... Oi?
Poderia dar um exemplo de uma empresa que vende, uma empresa que o negócio dela é vender softwares e tecnologias assim para empresas, como é o exemplo que a gente está falando, que vende ou que aluga, sei lá. Uhum. Eu vou fazer um jabá de graça aqui, que tem a empresa que os meninos fazem parte, né? Léo e Gabriel fazem É parte isso mesmo. da É. A gente MV, tá né? falando isso na aula passada. Mas tem alguns outros, né? Por exemplo, para software ERP, é muito comum utilizar um da SAP, né? É um dessas empresas também. Enfim, tem um Entendi, professor. bocado. Essa já tava, porque eu tava buscando na minha mente assim alguma que uma gigante, podemos Aham. dizer, entendeu? Mas esse exemplo que eu sei que é alguma coisa com R, né? MS, é alguma coisa assim, né? A empresa dos meninos? MV. MV, pronto. Essa empresa aí, porque até um amigo meu trabalha, eu acho que é JJ, vocês conhecem, né? Sim, sim. Sim. Eu fui Pronto, até ele mora perto na dele. esquina da minha casa, pô. Olha aí. Aí eu conheço ele, eu sabia que ele trabalhava nessa coisa, eu não tava lembrado, mas o senhor deu essa luz aí agora, tá ok. Foi. Assim, no dia, como eu tô dizendo, né, no dia a dia da gente, a gente já tem esse contato com essas empresas terceirizadas, né? Por exemplo, aqui em casa tem uma internet pela empresa X. Eu não vou falar o nome da empresa X porque ela não está me dando dinheiro para falar o nome dela. Mas, tipo, cada um de vocês tem uma empresazinha dessa terceirizada que provê esse serviço de tecnologia. Nesse caso, um serviço de conexão. E isso é muito comum, na verdade, né? A gente faz esse paralelo com o que a gente tem na casa da gente, com o que as empresas também acabam vivenciando, justamente porque há esse mercado. Obviamente, os jogadores que estão nesse mercado não é um mercado sozinho, né? Se a gente for ver esse caso aí das telecomunicações, você tem uma gama, né, de opções para escolher quem vai estar prestando esse serviço de internet para tu. Como da mesma forma de terceirização, né, tu pode estar procurando empresas no ramo. Né? Por exemplo, se o teu ramo é mais a área de saúde, na área hospitalar, esse exemplo que a gente viu aí da MV é um exemplo. Uma empresa boa e especializada, né, em fornecer soluções de software nessa Oi? área específica. Travou só aqui, foi? Ah, então, travou Não, aí? travou aqui também. Ah, então, estão me ouvindo? Alô? Tivemos problema. Ah, que bugou. Olá! Voltamos. E aí, professor? Não é culpa minha, só para deixar claro. É do Só... provedor de internet. Não queria dizer de onde é. Mas não é do provedor da internet X. Não dessa vez. Mas vamos lá. Falha humana, né? Falha humana. Não, eu acho que a gente precisa dar um zoom nesse problema para entender ele melhor. Eu sempre soube que esse Zoom não era grande coisa. Entendeu? Vamos lá. Então, eu só estava dando um exemplo do contexto que a gente tem. Né? A gente tem várias opções no mercado, então é normal tu ter vários isso. Só que, obviamente, por tu ter, né, uma gama de empresas, né, que possam estar prestando esse serviço para tu, aí vem a análise aqui que é proposta, né? Como é que eu vou escolher o danado do meu fornecedor? Então, aí tu soma os desafios que a gente vai tendo, né? Primeiro a gente teve o desafio de escolher o caminho, né? Eu vou pelo caminho da terceirização, para ou comprar ou alugar, ou eu vou pelo caminho da construção, né? Ou seja, eu ter esse desenvolvimento dentro da minha organização.
E tipo, quando tu escolhe esse caminho de ir pela terceirização, tu já sabe que vai, em um determinado momento vai bifurcar, né? Tu vai querer ou comprar ou alugar um software. Só que nesse caminho tu também vai ter várias rotas ali, porque tu tem vários fornecedores. Então, como é que eu vou escolher o fornecedor? Nos próximos slides, ele vai colocar uma sequência de tópicos aí que tu pode estar usando como um beabá para identificar esse fornecedor. O primeiro tópico que ele coloca, não, é identificar possíveis fornecedores. Então, primeiro eu tenho que olhar quais as minhas opções. Né? Quais são os caminhos, quais são os parceiros que eu tenho para eu escolher a tecnologia que ele vai me vender, ou que ele vai me alugar. Mas, depois de eu identificar aí os possíveis fornecedores, eu vou ter que começar definindo critérios de avaliação. Por exemplo, um critério que é muito utilizado se chama o critério do preço, que é um critério que a gente aplica em muita coisa na vida. Outro critério que a gente pode estar olhando é, né, o custo-benefício. Né? Tipo, esse é mais caro, então meio que ele viola aquele critério do preço, mas em compensação eu vou ter mais recursos, sei lá, vou ter um trabalho melhorado ali no processo de implantação da tecnologia, já que eles, no pacote de eu comprar a tecnologia deles, eles me dão um treinamento de graça, enfim, ou eles têm um suporte de manutenção mais detalhado, mais exclusivo para mim. Então, são várias as opções que tu tem ali de colocar como critério, né? Aqui ele cita alguns outros, né? Essa questão do suporte, né? Como eu falei, requisitos funcionais do sistema. Requisito funcional, tipo, ele tem uma resposta rápida, ele funcionar em várias plataformas. Isso também pode ser colocado como um critério de avaliação, né? Sei lá, eu estou olhando uma ferramenta, mas eu quero uma ferramenta que seja fácil de eu conseguir acessar tanto pelo computador quanto pelo celular. Então, isso já é um critério. Se tiver por algum motivo alguma ferramenta que ela só roda exclusivamente no computador, já é um critério ali que tu tem para diferenciar de outras ferramentas. Então, enfim, cabe a reflexão de vários temas. E, obviamente, tu olhando, né, tanto os fornecedores e com base nesses critérios de avaliação, fica fácil agora tu avaliar, né, não apenas os fornecedores, né, mas os pacotes de serviço, né, que eles podem estar me oferecendo, né. Então, nessa hora de tu avaliar, né, tem aí até alguns outros pontos que eu coloco, né, que são justamente esses critérios que eu estou falando, né, de critérios que tu pode estar colocando para escolha desse fornecedor, né. Eu já falei da questão financeira, já falei lá dos recursos, né, que tu pode ter na tua organização, e aí ele coloca um monte de outros critérios, né? Tu pode estar observando para facilitar essa tua escolha do fornecedor. E os dois últimos pontos aqui, é basicamente o processo de finalização da escolha, né? Então, depois que tu chegou basicamente a um pacote de serviços que te chamou a atenção e que provavelmente vai ser a solução que vai te ajudar na solução lá do problema da tua organização, né? A tecnologia que tava faltando. Então, tu já entra naqueles detalhes de negociata de contrato, né? Observando tanto o preço, né? Vai que tu consegue ali algum desconto de última hora, quanto
o tipo e o nível do suporte. Tipo, assim, é um suporte remoto, ou seja, tu consegue se comunicar com ele via computador, né, e ele entra em contato com você de maneira online, ou é um suporte mais presencial, ou seja, tipo, vai ter visitas constantes de técnico na tua organização para solucionar algum problema específico que tu tenha tido. Então, também tem ali quanto ao nível de suporte, né? Um suporte que vai estar cobrindo tudo, um suporte que só vai estar cobrindo as funcionalidades que tu contratou. Porque tem gente que pode fechar um pacote de tipo, ter um suporte até do, sei lá, conserto de máquina também, botando um pacote junto. Né? Obviamente que quanto mais detalhadas essas coisas, mais funcionalidades, mais recursos, a tendência é que esse preço seja maior. Né? Então, tem que ter esse ponto de equilíbrio aí, que é basicamente o que esse ponto 5 está falando aí, de tu negociar nesse contrato. E no fim, né, basicamente aquela coisa da boa vizinhança, né? Tu definir direitinho ali as demandas e as necessidades que tu vai ter, né? E o papel que cada um vai ter nessa colaboração, dessa implantação da tecnologia adquirida. Então, tem esses detalhes aí, né? Quanto a nossa, ao nosso processo de aquisição. Tem essa reflexão também que a gente já fez ela a aula passada, mas vale a pena a gente também observar isso de novo, né? Porque, na verdade, a diferenciação que a gente tem, né? Quando a gente fala de tecnologia errada e de escolha errada. A gente debateu muito a aula passada essa coisa de tecnologia errada. Ou seja, tu escolher para a construção do teu software ou escolher, nesse caso aí, né, comprar uma tecnologia que ou está desatualizada, ou é uma tecnologia que é cara e ela pode ser substituída a curto tempo, então tu vai ter um gasto que não foi muito bem planejado. Então, quando a gente está falando dessa coisa de tecnologia errada, né, tipo, tu está falando que o projeto é legal, ou seja, a ideia do software é relevante, mas a maneira como aquilo foi construído não acaba sendo tão interessante. Então, por exemplo, tem um desafio muito grande em tecnologia, né? Para a gente trabalhar com... Tem empresa que trabalha com computador desde a década de 70, né? Então já vão completando aí 50 anos. Eu não vou dizer que existem softwares rodando há 50 anos, mas arrisco dizer que quase. E uma coisa que acontece é justamente ter essa obsolescência, né, da tecnologia. É o que acontece com o computador da gente, com o celular, né? Quando ele começa a ficar velhinho, tu começa a ver que alguns softwares, alguns programas, eles não funcionam como deveriam funcionar com todas as funcionalidades. Um exemplo é meu celular. Eu acabei de perceber nessa quarentena que alguns recursos de algumas redes sociais eles já não rodam mais no meu celular. O celular só tem 4 anos de uso. E isso acontece também com as tecnologias que tu utiliza, né? Eu estava vendo até um artigo, né, nesse período de quarentena que a gente está, né? Muitos celulares recentes, né, eles não estão utilizando mais a digital, né, como forma de desbloqueio de aparelho, né? Muitos celulares estavam usando o reconhecimento facial. E muita gente estava tendo problema para utilizar os celulares esses dias, justamente porque estava de máscara, né, se protegendo, né? Então, o software não está habituado com aquilo ali. Tem gente que está tendo que dar um passinho atrás e voltando a desbloquear o celular com a digital para não ter que ficar tirando a máscara para desbloquear. Então, repara que é uma
essa coisa de escolher quais tecnologias a gente usa, né? A gente sempre tem vários caminhos de quais usar, e descartar uma tecnologia, principalmente quando é uma tecnologia muito nova, é uma coisa muito arriscada. Também, como é arriscado, você ter que escolher algo no mercado. Obviamente, esse processo de escolha, tu pode aplicar alguns estudos, algumas análises que tu pode estar observando. Do tipo, quando tu vai desenvolver um software do zero, ou comprar alguma coisa, algum software pronto, né? É interessante tu ver, né? Principalmente assim na área acadêmica, na área de desenvolvimento, né? Qual é a tecnologia que está no topo? Vou dar um exemplo em linguagem de programação, por exemplo. Qual é a linguagem de programação mais usada? E não olhar apenas para que é a mais usada, mas olhar também quais são as que estão em crescimento. Porque se tu observa que tu tem uma tecnologia, ou uma linguagem de programação, enfim, alguma coisa desse ano, que ela tem um processo de crescimento elevado, é sinal de que tu, em pouco tempo, pode ter uma mudança aí nessa linguagem, nessa tecnologia que lidera. Então, já fica aí esse processo de análise, né? Tu observar se tu já investe na tecnologia atual, que é a consolidada do momento, ou se tu vai arriscar e investir nessa que pode ser a tecnologia do futuro próximo. E no momento ela não está muito consolidada, né? Muito debatida, mas ela pode se tornar a ser em um futuro próximo, né? Então, isso ele fala muito desse tópico aí de tecnologia errada, né? Tu escolher algo, tipo, eu vou escolher a tecnologia que vai ser essa. Só que já é uma tecnologia que está perdendo o posto dela há algum tempo, então, tipo, quanto mais tempo tu passar nessa tecnologia errada, entre aspas, mais para trás tu tá ficando. Então, a tendência é tu olhar a próxima onda, né? E não a onda que passou. Então, ele fala muito dessa escolha da tecnologia errada. Já quando ele está falando de escolha errada, tipo, tu pode ter escolhido a tecnologia correta, né? Mas, para aquele caso, ela não foi não seria a mais recomendada, por exemplo. Deixa eu ver se eu dou um exemplo para vocês. Tá, por exemplo, redes neurais, por exemplo. Redes neurais é muito utilizado, por exemplo, para reconhecimento de padrões, reconhecimento de imagens, essas coisas. É uma tecnologia boa, tecnologia muito relevante. Mas ela é excelente para esses casos que eu falei, né? Talvez se tu for aplicar uma rede neural em outra coisa, ela vai chegar lá, vai desenvolver a tarefa que tu queria? Vai, mas provavelmente tu vai ter muito mais trabalho de treinar essa rede do que teria aplicando ela onde ela é mais forte. Então, tem uma tecnologia do tipo, por exemplo, tu criar um software que tu consiga ter uma transmissão de informações facilitadas entre os membros da equipe. Trocar as informações de maneira síncrona, rápida ali. É uma tecnologia boa, quando tu está usando essa coisa de uso de rede, principalmente rede externa, né, de internet. Mas supõe aí que esse esquema acaba sendo muito interessante quando tu tem várias filiais, né, ou pessoas geograficamente separadas, né? Então,
Se tu tem uma coisa menor, ou seja, todo mundo trabalha junto, talvez essa funcionalidade que tu gastou muito para desenvolver ela é uma funcionalidade boa, né? Uma tecnologia boa, né? Mas para aquele caso específico, ou o trabalho é maior do que os retornos que você vai ter, ou o custo é muito elevado para aquele momento. Então, são dois tipos de erros, basicamente, né? Por tecnologia errada, vai falar basicamente aí do contexto digital, né? Ou seja, o que tu está escolhendo para construir aquilo ali. E a escolha errada é justamente o caminho de tu tá aplicando uma tecnologia boa, mas não tá aplicando ela ou não tá aplicando ela num local interessante, ou não está aplicando de uma maneira interessante. Então, tem esses caminhos. Para tentar melhorar um pouco esse cenário de escolha, né, da tecnologia, aí a gente pode estar falando dessa coisa aí, dessas duas definições, que são a modularidade e a escalabilidade, né? Que são duas características interessantes de você estar observando quando você vai adquirir uma tecnologia. E aí eu falo de maneira geral, né? Não apenas a tecnologia construída, né? Mas a tecnologia terceirizada, provindo de compra ou de aluguel, né? Dessa tecnologia. Que são os conceitos de modularidade e escalabilidade. No conceito de modularidade, né? Então, tu pensa naquela coisa de construir módulos. Isso é muito comum a gente ver em ferramenta terceirizada. Tu compra a tecnologia lá, então tu comprou o pacote básico daquela tecnologia e tipo, eu queria ter essa funcionalidade. Então tu paga, né, para migrar lá para um pacote um pouquinho maior e ele libera esse outro módulo para tu ter acesso àquilo ali. Então, repara que tu consegue usar a ferramenta como módulo básico, mas tipo, se tu quiser usar ela com mais funcionalidades, tu tem que pagar para ter acesso a essas novas funcionalidades. Semestre passado, eu me lembro que eu dei um exemplo assim, em rede social. Por exemplo, um exemplo de modularidade que eu costumo ver é no LinkedIn. No LinkedIn, né, tu consegue usar o LinkedIn de graça, de boa, a ferramenta está lá, tu usa, mas tipo, se tu quiser pagar para desbloquear umas novas funções lá, de tipo, ver quem vê o perfil, ver uma nova forma de acesso, de comunicação entre as pessoas, enfim, tu ter acesso a essas novas funcionalidades, tu tem que pagar. Então, repara que é uma coisa modularizada. Tu tem acesso ao módulo básico lá, então, sei lá, tua empresa comprou uma ferramenta, então tu tem o acesso àquele módulo básico da tua ferramenta. Quando tu almeja, né, por um incremento, ou seja, por uma funcionalidade, então ela vai sinalizar, né? Tu vai ter acesso a essa funcionalidade se tu comprar esse módulo estendido da ferramenta. Então, tu continua com a mesma ferramenta, só que essa ferramenta ganhou uma proporção maior, né? Deu um módulo maior, então ela tem uma robustez maior, tem umas funcionalidades maiores. Já quando a gente está falando de escalabilidade, aí eu faço a ponte também com outra rede social, para a gente ter uma noção de como é isso. Escalabilidade é tu comprar uma ferramenta e com o tempo irem aparecendo novas tarefas, novos recursos, novas funcionalidades. Então, repare que ela vai evoluindo. Eu fiz a ponte da modularidade por LinkedIn, né? Porque, tipo, se eu quero ter acesso àquela coisa extra do LinkedIn, eu tenho que pagar. Então, eu tenho que comprar esse módulo novo. Na escalabilidade, eu quero fazer uma ponte com outra rede social, com o Instagram, por exemplo. A gente começou a usar o Instagram no início não tinha foto,
só tinha foto e a foto era quadrada, não era, tu só conseguia postar a foto quadrada. Então não tinha vídeo, não tinha stories, não tinha bate-papo. O timeline lá do Instagram era organizado por ordem de postagens, ou seja, os mais recentes em cima e os mais antigos lá para baixo. Hoje a gente vê que é uma coisa mais dinâmica. Tá? Então, repara que foram surgindo, né, melhorias com o passar do tempo. Lá atrás, se eu quisesse comprar o módulo do Stories, eu não tinha essa opção, porque ele não estava feito. Não tinha sido inventado. Ou seja, foi uma melhoria que foi surgindo com o uso. Então, aí é onde a gente pode estar diferindo do Spain, né? Modularidade, basicamente eu estou falando de comprar algo que já tem. Ou seja, eu estou usando uma ferramenta, tem aquela funcionalidade lá, então, sei lá, dá um exemplo prático, né? Eu tenho um ERP basicão, que eu comprei lá, e eu soube que essa minha ferramenta do ERP que eu comprei, ela permite a integração com o software financeiro. Essa integração, eu tenho que ir lá e comprar esse módulo extra. Ele já vai se conectar ao módulo básico que eu tenho, e aí eu consigo ter essa nova gama de funções. Né? Então, eu já tinha comprado, adquirido meu módulo básico, eu só turbinei ele. Né? Comprei um módulo, uma extensão, coloquei, e agora tem essa nova funcionalidade. Na escalabilidade é o que a gente falou, né? A gente tem uma tecnologia e a gente sabe que no futuro é que vão surgir essas melhorias. Né? Então, com o passar do tempo, tu vai ver surgindo novas funcionalidades, melhorias, etc. Essa coisa de escalabilidade é muito comum nessa área de compra, aliás, de construção das tecnologias. Né? Tu construiu, então tu vai melhorando ela ali, né, com o uso. Né? Então, coloca uma nova funcionalidade, melhora a forma de tratar os dados, ou melhora a exibição daquilo ali. Então, tu acaba tendo essa evolução da ferramenta dessas duas maneiras. Ou comprando módulos que já estão prontos, modularidade, ou desenvolvendo novas funcionalidades com o passar do tempo, que seria o processo de escalabilidade. Se não ficou claro isso aí, eu explico de novo. Ou tá ok? É nessa hora que vocês falam, tá ok, professor? Não tá ok, professor. Ok, professor. Pronto, agora. Vamos lá? Então vamos seguir. Estou pertinho de terminar essa sessão 6. Aqui, ele continuou falando, né, nesse processo de adquirir, né, esse processo de aquisição de novas tecnologias, né? Então, ele coloca alguns tópicos aí para você ficar atento, né? Tipo, lidar com o orçamento sempre é um desafio, não é um desafio exclusivo de aquisição de tecnologias, mas é um processo que vai envolver a gente durante um tempinho. Então, ele tem esse tópico aí para fazer com que a gente sempre tente reduzir esse orçamento. Por exemplo, eu vou dar até um exemplo aqui. Se tu identifica lá um projeto falho, né? Ou seja, um projeto que ou não foi planejado direito, né? Aqueles casos que a gente está falando agora, né? Uma tecnologia errada ou uma escolha errada. Então, quando tu identifica isso, né, para tu reduzir o orçamento, né, se tu ainda não gastou muita coisa com ele, é mais fácil tu parar isso e repensar ele, né, ou buscar uma melhoria, evoluir, mudar a tecnologia, mudar o foco, enfim, tem caminhos aí para a gente estar melhorando e reduzindo esses gastos. Então, é um tópico. E aquilo, né? Se você identificou justamente que ele não vai funcionar ou não, a ideia não é boa, então
finaliza ele, né? Acaba com esse projeto, né? Evita esse gasto desnecessário, né? Porque ele coloca aí, ó, elimine sistemas que não atendem às necessidades da empresa, né? Então, tu tem essa busca, né? Essa coisa aí que ele coloca, né? Manter os requisitos mínimos, né? Então, eu almejo chegar com essa nova tecnologia nesse patamar, então vamos correr atrás disso, né? Lembra até um pouquinho que a gente viu lá na sessão 1, eu acho, né? Que a gente... Ah, não, a gente ainda vai falar, na verdade. Estou confundindo. Que é justamente o desempenho que tu pode ter aplicando essas tecnologias, né? Então, se eu quero chegar nesse nível, né? Se eu não me esforçar, né? Tipo, fazer meu processo de escolha, meu processo de ver a tecnologia certinho, correr atrás do meu fornecedor de serviço. Quando eu tiver com essa ferramenta, o que, é que a gente vai ver ainda, né? Fazer o processo de aquisição dela certinho, pôr ela em prática, treinar o povo para utilizar essa tecnologia nova. Então, tudo isso é uma sequência de tarefas que vai fazer tu chegar nesse patamar. Obviamente, se tu não se esforça nessa e não se preocupa para que tudo ocorra bem, o patamar que tu poderia chegar não vai ser atingido. Por isso que ele fala aí que tu está sempre correndo atrás desses requisitos para tentar chegar naquele patamar traçado. Ou seja, tu tem aquele ganho real, né? O ganho real se aproximar o máximo possível daquele ganho esperado que tu pretendia ao adquirir essa nova tecnologia. Testar, a gente viu isso lá no ciclo de desenvolvimento, está sempre testando, ver se está tudo certo na tua aplicação, quando tu estiver construindo, ou durante o treinamento, né, quando tu pegou uma tecnologia de um terceiro. Essa coisa de entrega o tempo todo, né, é justamente aquilo que a gente falou que acontece, por exemplo, na metodologia do Scrum. Né? Tu tem aquelas interações, né? Então, ao fim de cada sprint, eu estou entregando algo novo. Então, é uma boa prática que ele coloca aí. E, por fim, ele coloca esse tópico aqui, né, que é um tópico que dá até para a gente conversar um pouquinho, né? Porque ele coloca aí, né? Envolva no projeto executivos que não sejam de TI. Aí você deve estar se perguntando, por que eu vou colocar pessoas que não são de tecnologia para trabalhar com tecnologia? Seguinte, se tu coloca só especialistas, né, para escolher a ferramenta, para desenvolver, para treinar quem vai usar essas ferramentas. Então, tipo, quem é especialista em uma determinada área, o básico, ele já sabe. Aliás, todo mundo que está ali nessa já sabe. Então, a tendência é eles esquecerem o básico e já partirem para tópicos mais avançados do debate. Só que a gente que é leigo, né, que não trabalha com a tecnologia diariamente, tu tem que ter esse passo a passo. Obviamente, ninguém é especialista de tudo, né? Então, eu tenho facilidade em umas áreas, mas eu tenho dificuldade em outras. Então, é interessante nesses projetos você colocar também pessoas comuns para justamente tu ter a visão mais aproximada da realidade da tua organização. E não ter apenas a visão, né, de quem é especialista da área. Né? Obviamente, tu vai ter uma noção ali, né, de basicamente uma gama, um grupo muito restrito. Não vai condizer com a realidade de todos os outros setores da organização. Então,
é interessante tu ter essa participação justamente para não ficar uma coisa muito voltada para um nicho, né? Então, se tu vai fazer uma coisa de aquisição de tecnologia, tu vai estar colocando, vai tender muito para o lado técnico da coisa, né? E quando, na verdade, toda tecnologia, tu está querendo resolver o problema geral da organização, daquele setor, né? Então, ter esse grupo pluralizado é interessante. Obviamente que eu não estou falando aqui de tu estar colocando pessoa que não tem nenhuma ideia de TI para desenvolver, né? Criar, programar. Não. Mas essa pessoa ela tem que estar não programando, né? Mas ela participando desse processo de escolha da ferramenta ou de desenvolvimento da ferramenta, né? Que é justamente para tu ter esse feedback, ter essa noção das necessidades, né, que o usuário comum vai ter. E, obviamente, que tu não vai conseguir identificar essas necessidades, tu só está trabalhando exclusivamente dentro da TI, né? Tu tem que estar envolvendo todos os laços da organização. Para aí tu ter uma participação melhorada, né? Uma coisa mais chamativa para isso aí. Nisso, para a gente ter essa noção, né, ter essa troca de informações, né, se antenar dessas mudanças, ele coloca, né, ao longo aí desses próximos slides, fontes de informação para te auxiliar nesse processo de busca de tecnologia, né? Então, ele fala aí, né, tu está olhando coisas do mercado, está utilizando principalmente lá as grandes empresas, né, que estão liderando, né? Olhar não apenas localmente, né, mas olhar as tendências globais, participar de outras fontes de informação, tipo algumas feiras, alguns sites especializados, enfim. Tem muita fonte de informação que tu pode estar correndo atrás. Ele fala também dessa parte do benchmark, né? Então, tipo, tu tá tendo um contato para buscar essas informações. Obviamente, tu não vai estar buscando essas informações direto do teu concorrente direto, né, do teu concorrente do mercado, mas tipo, algumas empresas no meio, né, podem ser úteis para prover alguma informação, né? Tu tá olhando quais são as tecnologias, né, que estão sendo aplicadas, né? Qual é a infraestrutura comum que a gente tem, né? Hoje em dia a gente sabe que a onda da infraestrutura que a gente tem é a infraestrutura de nuvem, né? Tu não vai escolher ferramenta que rode somente num computador sem conexão com a internet, né? Tu já está de olho que essa infraestrutura ela está buscando uma coisa diferente, né? Tecnologia aplicada a negócio. A gente já falou muito que está surgindo aí esse uso de tecnologia mobile, né? Cada vez mais o uso do smartphone. Então, a gente consegue ter essa busca aí, né, pelas informações, né? Então, tu consegue observar fácil aí essas duas fontes. Ele fala aí também dessa coisa de infraestrutura da tecnologia, da informação, ou seja, tu não olhar também apenas o mercado e as tendências, né? Mas olhar o que tu tem dentro da tua organização. Isso também é um fator que vai fazer tu te auxiliar a escolher uma tecnologia de informação, né? Então, olhar lá qual é o sistema operacional que tu tem, qual é o banco de dados, qual é a rede que tu tem, uma rede cabeada, uma rede wireless. Enfim, vários fatores que também tu pode estar observando dentro disso daí e estar observando como que isso está sendo aplicado no teu negócio, né? São tecnologias que eu tenho atualmente só me auxiliando nos processos de automação de processos. Eu já estou tendo tecnologias dentro da minha organização que já me permitem ter acesso a informações e análises gerenciais mais ricas, porque já são ferramentas que usam até um pouquinho de inteligência artificial ou são sistemas especialistas. Então, tem muita coisa que tu tem que observar nesse processo de escolha e aquisição
das tecnologias. Basicamente é isso que a gente tem na seção 6, né? Como eu falei, essa seção 6 é só uma parte desse debate que a gente vai ter de aquisição de tecnologia. Repara que nessa seção 6, a gente fala muito desse processo de escolher, né? Escolher técnicas para a gente observar se a gente vai comprar, alugar, desenvolver. Se eu vou comprar, ela fala ainda todos esses tópicos que a gente falou hoje, de observar, a gente está escolhendo o cara certo para o desenvolvimento da nossa ferramenta. Então, tem muita coisa a ser debatida, e isso já é introdução para essa próxima sessão que a gente vai iniciar agora, que é a sessão 7. Que a sessão 7 ela vai falar já de outros desafios, ou seja, eu já escolhi minha ferramenta, ou eu acabei de desenvolver ela. Então, quais são os desafios e quais são os cuidados que eu vou ter agora para colocar essa ferramenta em prática? Então, tu tem esses detalhes. Mas antes de avançar, eu queria perguntar se está tudo bem aí com vocês, se tem alguma dúvida, algum questionamento. Tranquilo. Não, de boas. Beleza. Tranquilo, professor. Beleza, Érica. Bom, massa. Eu vou começar, então, a sessão 7, já. Que já é a penúltima sessão da disciplina. Olha para aí que o tempo está voando. Que top. Que top. Eu vou só dar 3 minutinhos aí. Eu vou só beber um copinho d'água ali e volto, que a garganta está seca. E a gente começa a sessão 7, beleza? Eu não vou nem fechar a sala aqui, eu só vou sair para pegar um copinho d'água e volto. Então, vamos lá. Como eu ia falando, né? Na sessão 7, né? Deixa eu pegar aqui o PDF para a gente acompanhar. Então, como eu ia falando nessa sessão 7, né? É a continuação desse papo que a gente vai falando. Basicamente, a gente vai ver nessa sessão os desafios de colocar essa tecnologia adquirida em prática. Então, a gente vai falar muito dessa coisa voltada, né, para o desafio humano, né? Que repara que na sessão 6 a gente fala muito dos desafios técnicos da coisa, né? Escolher o fornecedor, ou escolher a metodologia, escolher a tecnologia, escolher a tecnologia que eu quero estar aplicando nessa minha solução, né, nesse meu software. Então, tem muita coisa voltada de desafio técnico nessa sessão 6 que a gente acabou de finalizar. Nessa sessão 7, a gente vai ver outros desafios, né? Como eu falei, são desafios aí no pós-desenvolvimento, né? Ou pós-aquisição dessa tecnologia de um terceiro. Então, a gente acaba focando muito nesse processo de falar do treinamento para utilizar essa nova tecnologia, falar querendo ou não, existe isso, né? Mas do receio de tu estar mudando para uma tecnologia nova, que é esse receio que entra muito nessa coisa da condição humana aí, né? Que é uma coisa natural da gente, né? A gente ter um receio, ter uma proteção para o novo, né? Então, eu que estou habituado a não sei quantos anos a trabalhar em uma determinada ferramenta, de repente a empresa decide mudar de ferramenta. Então, é lógico que eu vou ter um receio de estar fazendo essa mudança, né? Até que eu me adapte à nova ferramenta, eu vou estar meio que indeciso, meio que perdido, entre aspas, aí, no uso dela. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Obviamente, essas coisas que a gente está falando, né, é justamente esse impacto que a gente vai ter que estudar nessa sessão. E, obviamente, que o objetivo geral dessa sessão é justamente tu perceber
essa importância aí de estar gerindo essas mudanças de tecnologia, nessas mudanças organizacionais que tu pode ter por conta da tecnologia da informação, né? Por conta da TI. Mas vamos lá. Primeiro, relembrar, né? A gente fala muito de TI e a gente esquece de uma coisa. A gente fala muito de tecnologia da informação e a gente se lembra fácil, né? Que tecnologia da informação é hardware e software. Hardware, parte física do computador, né? Todas as peças, né? Teclado, mouse, processador, placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM, HD, e por aí vai. Monitor, teclado, mouse, etc. E software, que é o que a gente está falando aí, né? Adquirir um novo software, uma nova ferramenta, um novo ERP, um novo CRM, enfim, alguma nova tecnologia dessa. Ou pode ser até uma tecnologia que mescla um pouquinho de hardware e software, por que não? Mas a gente esquece, quando a gente está falando de TI, que TI envolve pessoas também, né? Não adianta eu ter um software lindo, maravilhoso, rodando numa máquina perfeita, mas se ninguém usa aquilo ali. Então, a tecnologia da informação, ela é válida quando a gente tem esse triângulo aí, nessa triangulação. Não é apenas envolver hardware e software, mas é envolver pessoas nesse processo. Na seção 1, a gente até viu um sinônimo aqui para colocar o people, né? A gente tem o hardware, tem o software, e a gente tem lá o people, né? As pessoas que estão envolvidas nesse nosso processo. Relembrando isso, a gente já começa a fazer a ponte com muita coisa do que a gente viu aí na seção 6. A primeira ponte que a gente faz é justamente nesse debate recente que a gente fez, né? De colocar pessoas não especialistas em tecnologia também para ajudar na construção ou na escolha das tecnologias, né? Que é justamente esse distanciamento que a gente tem, né? Do lado técnico, né, a gente vai se preocupar muito na tecnologia a ser utilizada, qual é o framework que a gente vai utilizar no desenvolvimento, qual é a IDE, se a gente vai estar fazendo uma ferramenta que ela funciona também offline, depois sincroniza, não sei o que lá. Isso é um papo muito técnico. E a gente não pode estar se distanciando dos nossos usuários, né? O usuário, né, ele sempre, a gente fica acostumado a ver uma solução fácil para tudo, né? Tem um software que ajuda a calcular isso daí, né? Muitas vezes até subestima um pouco a complexidade para construir esses softwares. A gente brinca porque a gente sabe que tem gente que pensa que a gente desenvolve tecnologias no instalar de dedos, né? Quando a gente sabe que para desenvolver uma coisa, tu passa, muitas vezes, alguns semestres utilizando, né? Ou seja, questão de ano aí, se brincar, para desenvolver alguma solução mais robusta, né? Então, tu tem esse desafio, né? De estar aproximando esses dois cenários, né? Tu tem uma demanda dos usuários, né? Que eles sempre vão ter trabalho ali de demanda de uma tecnologia para facilitar aquilo ali. E os técnicos, obviamente, podem ver, né, nessa necessidade uma tecnologia a ser aplicada naquilo ali, né? Então, ao invés de a gente estar distanciando esses dois grupos, a gente tem que estar aproximando esses dois grupos. É o que a gente falou e fala novamente, de tu ter essa participação, de construir tecnologias, não ser uma responsabilidade exclusiva do setor de TI, mas sim é uma responsabilidade conjunta. O interessante é estar pegando representantes de algumas áreas. E a gente vai até falar disso um pouquinho hoje, quando a gente fala de treinamento. Aqui, né, que é mais um ponto que a gente fala, né,
que é justamente esse distanciamento que eu estava falando, né? O distanciamento técnico do distanciamento do usuário. Que é justamente aqueles patamares que eu tinha falado, né? Eu tenho um potencial, né? Se eu conseguir pegar a ferramenta que eu escolhi, se eu aplicar ela direitinho, treinar todo mundo estiver utilizando ela de maneira correta, eu posso ter esse ganho aqui, ó, essa barrinha azul mais escuro, né? Eu posso ter esse ganho potencial com o passar do tempo. Eu posso ter esse ganho. Obviamente, se eu peco, né, ou na implementação disso, ou no treinamento dos usuários, ou na adesão desse meu funcionário a essa nova tecnologia, se eu vou pecando, então cada vez mais essa curva vai achatando. Então, meu ganho real acaba sendo menor do que o potencial. Nunca vai dar para passar, né? Nunca o real vai ser maior do que o potencial, né? Mas a tendência é que essa minha curva real, né, eu faça de tudo para ela ser o máximo possível igual a essa minha curva potencial. Aí é onde eu sei que eu vou estar aplicando a tecnologia que eu escolhi corretamente. Então, tu tem isso aí. Ele destaca, obviamente, né, que essa perca aqui que tu tem, né, esse gap aqui, pode ser lá uma perda de oportunidades ou uma perda de competitividade frente aos teus principais concorrentes, né? Então, é interessante não apenas escolher a tecnologia certa e escolher aonde aplicar essa tecnologia, mas o interessante é você também se preocupar em como aplicar ela, como utilizar. Senão, esse distanciamento aqui só vai ser ampliado. Então, vamos relembrar, né? Que a gente até agora a gente falou, né? Da gente aplicar uma tecnologia. Então, olhar a minha parte de hardware, olhar os sistemas, os softwares, né? Ver se está tudo certinho. Ver minha infraestrutura TI, que é aquela coisa que a gente viu no planejamento estratégico da organização, né? Se a organização tem seu planejamento estratégico para toda a organização, tu também tem que ter um planejamento estratégico dentro da tua área de TI. Então, acaba sendo um fator forte para tu estar utilizando e observando para ver se está tudo ok. Mas a gente falou muito desses 3 tópicos e não falou muito do usuário. E a gente vai falar do usuário agora, né? Porque a gente tem tópicos a tratar do usuário. Primeiro, a gente bate nesse tópico aí de qualificação do funcionário, né? Que hoje é uma coisa até banalizada, né? Mas tu olha um tempo atrás, hoje, tipo, é muito difícil alguém arranjar um emprego, alguém que não saiba mexer nada no computador. Então, é complicado, porque hoje todo trabalho, basicamente, necessita de um conhecimento básico de informática, pelo menos. Eu, quando era pequeno, eu me lembro que ainda tinha algumas oportunidades de emprego que tu não trabalhava com computador, né? Mas a compensação tu estava trabalhando com uma máquina de escrever, que é uma coisa pior. Obviamente, a gente foi mudando, né? Cada vez mais o mercado vai exigindo mais qualificação da gente, né? Tanto que hoje em dia até é ilógico a gente está pensando que tem gente que ainda não saiba mexer no computador, apesar que a gente sabe que existem. Então, é aquele processo que a gente já debateu, né? Tu tá sempre se atualizando, correndo atrás de tecnologia, porque é uma forma de não só se aproximar e se qualificar, mas também de crescimento profissional. Então, tem isso aí. Fora que tem outro tópico que a gente ainda debate do usuário, né, que é se ele não tem a qualificação que a gente almeja, né,
o que é que a gente faz? A gente investe. Se a gente investe em sistema, tecnologias novas e tal, boa parte das organizações também investem em qualificação dos usuários, né? Em tecnologia, é comum muitas empresas, aí para os meninos que estão estagiando ou já estão trabalhando, né, a empresa ela fornecer lá ele fazer um curso para ele se especializar ou tirar uma certificação em um framework, uma linguagem, algo do tipo. Então, é comum tu também ter esse investimento. Tu não investe só em tecnologia, tu também deve estar investindo no teu funcionário. Porque se tu não está investindo em teu funcionário, tu está sendo um caso dessa empresa aqui, né? Uma empresa com a cabeça pequena, pensando pequeno. Eu não vou investir no meu funcionário, porque se eu investir no meu funcionário, daqui a pouco ele vai embora para outra empresa e ele levou o investimento que eu fiz nele. Tá, mas enquanto tu não está investindo no teu funcionário, né? Então o ganho real, o ganho potencial que poderia ter, nunca vai ser alcançado, né? Porque tu não está investindo no teu funcionário, então ele sempre vai estar abaixo do que ele poderia estar desempenhando. Então, investir em funcionário é tão importante quanto investir em tecnologia. Se você está pensando por esse outro lado, você está pensando de uma maneira defasada. Porque tu vai estar tendo um funcionário lá que ele não está rendendo o que poderia, se tu estivesse qualificando ele. Eu faço essa reflexão justamente para a gente pensar em uma tecnologia. Se eu coloco uma tecnologia nova para ser trabalhada na minha organização, se eu não treino meu funcionário para usar aquela ferramenta como ela deveria ser usada, então aquele ganho potencial nunca vai ser alcançado, né? Sempre vai estar abaixo. Por isso que eu falo e faço essa reflexão disso daí. E a forma que tu tem, né? Tu está espalhando, está qualificando esse conhecimento desse seu funcionário em diversas formas. Aqui, por exemplo, a gente vai falar desse tal de multiplicadores. Esses multiplicadores basicamente é o seguinte: eu vou imaginar o cenário em que eu não tenho a possibilidade de treinar todo mundo. Eu não vou conseguir treinar toda a minha organização para reunir todo mundo, né, parar minha organização, treinar todo mundo junto sobre uma nova tecnologia. É meio irreal, né? É meio lógico a gente estar imaginando esse cenário. Então, o que é comum a gente fazer nesses casos? O uso de multiplicadores. Ao invés de eu pegar todo mundo, eu vou pegar representantes de todos os nichos da minha organização. E eu vou treinar esse pessoal, esses representantes. Porque esses representantes, quando voltarem para os nichos originais deles, ele repassa o conhecimento para aquele nicho. Por isso que eu uso do multiplicador, né? O termo multiplicador, né? Eu treino, sei lá, uma quantidade pequena, mas essa quantidade pequena vai espalhar para toda a organização. Então, eu vou multiplicar, eu vou disseminar os meus conhecimentos, né, sobre essa ferramenta, o treinamento dessa ferramenta, para todos eles, né? Então, obviamente ele coloca aqui, né, alguns tópicos para tu observar, né, quanto à escolha desse multiplicador. Então, tipo, olhar as habilidades dessa pessoa. Então, é interessante tu escolher uma pessoa que seja comunicativa, fácil de conversar, que ela tenha tempo no cotidiano, né, para repassar esse conhecimento para o nicho dela, para a equipe dela, né? Se for uma pessoa muito atarefada, não vai ter tempo de passar esses conhecimentos para frente, né? Então, tem isso. E tem que ser aquela pessoa que não tem medo de não saber uma coisa, né? Ela tem que ter um pouquinho o gênio de professor, né? Se perguntar uma coisa, ter cara de pau e ter peito para falar. Cara, eu não sei, mas vamos pesquisar junto, vamos ver como é que isso se resolve. Então, tipo, tem que ser aquela pessoa meio que proativa, né? Então, se eu não sei fazer uma coisa nova nesse sistema, eu não vou desistir, mas eu vou correr atrás de ver como é que isso é feito naquele novo sistema. Então,
tem que ter um pouquinho de proatividade nisso daí, né? Como eu citei, né? O ideal é tu ter um treinamento para todo mundo, mas isso aí eu sei que é um grande desafio. O interessante é tu ter esse esquema do uso do multiplicador. Ficou muito só. Opa, peraí que eu tô tendo um probleminha com o meu fone aqui, peraí. Oi. Eu aqui também, ficou mudo. Voltou. Tava. Rapaz, tá mudo ainda ele. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tu ia fazer alguma pergunta, eu acho. Alguém ia fazer alguma pergunta e deu uma cortada aqui. Ou eu ouvi vozes do além? Estão me vendo? Alô? Sim. Alguém ia falando, não? Continua, se alguém tiver dúvida, interrompe aí. Deixa eu colocar o slide de volta. E aí a gente retoma. Sim, estavam perguntando daí de dúvidas, essas coisas. Eu acho que vai meio que explicar um pouquinho aqui agora, né? Que eu vou falar um pouquinho desse treinamento dos usuários, né? O que é interessante tu tá abordando nesses treinamentos. Porque para essa questão de tirar dúvidas, essas coisas, né? Obviamente que tu teria que ter alguém central ali, né, para ser o responsável por tirar as dúvidas sobre uma determinada ferramenta, né? Meio que ser o professor do negócio, né, o cara que está passando os conhecimentos. Só lembrar, né, que esse treinamento, né, muitas vezes, se tu comprou a ferramenta ou alugou, né, muitas vezes já vem no pacote esse treinamento, né, eles mostrarem como é utilizada essa tecnologia nova, né? E nesse treinamento, né, obviamente não é um treinamento que, muitas vezes não é um treinamento que é dado em uma tarde, né? Tu vai, tirou todas as dúvidas, alguém tem dúvida? Não, tchau, e foi embora. Não. É aquele processo de manutenção que a gente viu, né? Tu tem um ciclo ali após a entrega da ferramenta, né, acompanhando justamente esse uso dela, né? Então, tu tem essa preocupação. E fora que nesse treinamento, né, tu não deve estar falando apenas de maneira instrumental. O que seria tu estar falando de maneira instrumental? Falar de maneira instrumental é falar basicamente de como funciona a ferramenta. Do tipo, adquirir uma ferramenta de gestão de pedidos, por exemplo. Então, no treinamento, o cara só vai falar, para emitir uma nota fiscal, tu tem que vir aqui, 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 aqui e faz isso. O treinamento ele não deve estar preso exclusivamente nessa coisa instrumental. Mas o treinamento ele deve também estar focado na parte conceitual. Tipo, tu tá passando a noção de integração dentro daquela ferramenta. Tipo, é importante tu tá preenchendo os dados desse campo e desse campo, que esses dados vão ser os dados que vão ser utilizados em tal outro processo. Então, tu meio que contextualizar, né, o teu trabalho naquela ferramenta. Isso já é uma maneira de tu estar passando para o usuário, né, a noção, a importância do trabalho dele naquela ferramenta. Porque é uma maneira dele estar observando
isso daí. Então, tu tem, né, de interesse nesses processos de treinamento, tu não ficar preso apenas na parte prática, mas também trazer os conceitos sobre aquela ferramenta. Isso ajuda ao usuário comum, que vai utilizar aquela ferramenta, a entender melhor ela e também compreender o grau de importância daquele trabalho ser na ferramenta. Porque tu vai mostrar a integração que essa ferramenta vai estar tendo dentro de todos os processos. Então, acaba interessante. Ele também fala aqui nessa coisa do treinamento, né, que tu pode estar dando um treinamento diferente ali para um povo que é na hierarquia da organização um pouquinho mais alto. Ou por eles terem uma agenda mais complicada, ou porque aí já é uma coisa bem humana, né? Uma coisa bem pessoal, né? Pelo status que eles têm na organização, eles podem ficar acanhados de estar tirando dúvida, às vezes uma dúvida que é básica na frente dos outros. Então, enfim, repara que a gente vai muito nessa sessão por esse lado bem humano da coisa, né? Esses receios que a gente tem como ser humano. Então, tu acaba tendo essa busca aí, né? Esse trabalho dos treinamentos. Obviamente que para gerir, né, todos esses treinamentos que a gente vai ter, é interessante a gente ter essa figura aí, né, que seria o executivo de TI. O executivo de TI é um cargo muito importante, né? Se vocês forem ler aí, basicamente esse cara, ele vai ter que ter duas skills básicas aguçadas. Ele tem que, obviamente, compreender de tecnologia, né? Para justamente não cair naquelas problemáticas que a gente viu na sessão 6, na sessão anterior, né? De observar bem as tecnologias, a aplicação delas. Mas ele também tem que ter uma segunda skill, que é uma skill bem mais gerencial. Tanto para gerir pessoas, gerir os recursos e os processos que ele vai ter, tanto de escolha quanto de pôr em prática essas tecnologias e manter o uso delas. Então, repara que é uma pessoa que vai ter um desafio amplo dentro disso daí. E, obviamente, essa pessoa é que vai ser responsável por tocar essa tecnologia na empresa, né? Eu vou parar aqui, porque na próxima aula a gente já inicia falando justamente desses desafios de pôr esse trabalho do gestor de TI em prática, né? Então, quais os desafios que a gente tem na implementação? Então, vai somar tudo isso que a gente está falando. Os desafios de treinamento, os desafios de escolha de pessoal para utilizar, de multiplicadores, os desafios do gestor de TI para gerenciar tudo isso, e fora os desafios que a gente viu antes, né? Que a gente já aprendeu como superar, de escolher tecnologia, de escolher onde aplicar essa tecnologia. Então, tudo isso acaba sendo importante. Então, antes de encerrar, eu só queria perguntar se há alguma dúvida, se tem algum problema, alguma coisa que queiram falar, alguma dúvida. Sim, não. Tá tranquilo. Tranquilo, professor. De boas. Beleza. Tranquilo. Antes de encerrar, eu já peguei aqui o nome de vocês, mas só para falar que eu estou postando agora o exercício dessa sessão 6, que a gente acabou de encerrar. Então, eu vou postar lá para vocês esse exercício. Vou colocar aí um prazo de entrega daqui a 2 semanas, né, só para vocês terem noção. Lembrar também, né, que hoje é o prazo de entrega do primeiro exercício dessa segunda parte da disciplina, né, que é o exercício da sessão 5. Né, o prazo é hoje. Eu não Eita, consegui entregar Jesus. hoje dentro do prazo, mas fica de olho aí para não perder esse prazo mais para frente, porque tu tem
Eu não sei como vai ser a avaliação da gente ainda na V2, então fica de olho. Se alguém tiver alguma dúvida, só falar. Como eu peguei o carro andando, professor, aí no caso essas aqui tem Andando não, correndo. correndo. Eu tô já lá atrás A gente ainda. tá quase no ponto final, mas tudo bem. Pois é, não sai nem da largada ainda. Então essa daí que era para entregar hoje, ainda posso entregar também junto com o outro ou não? Pode. Ok. Só que aí tu sabe que esse exercício 5, ele já é para a segunda parte da disciplina, né? Eu não sei nem como vai ser a pontuação nessa segunda parte, porque eu não sei se a gente vai ter prova no fim de semestre. Ainda não sabemos. Então, Ok. eu já estou passando os exercícios, porque, tipo, vocês já estão praticando o assunto e se for para valer alguma coisa lá na frente, o exercício já está pronto. Então, ok. é isso. Então, gente, obrigado aí para quem participou. Semana que vem, só para vocês se programarem, né? Dia 11, que é a semana que vem, a gente termina a sessão 7 e, dependendo aí, a gente começa a sessão 8, porque eu sei que dia 18 de maio a gente encerra a sessão 8. Depois de 18 de maio, aí a gente começa a trabalhar, a revisar todos os assuntos que a gente viu. Então, vão ter correções de exercício, vão ter provas antigas de FGV que eu vou jogar para vocês fazerem, para já ir treinando e tal. Então, a gente vai avançando dentro disso daí. Beleza? Quem tiver dúvida, só usar lá o Google Classroom. Já eu estou postando o exercício da sessão 6. E é isso. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Outro exercício, bicho.